Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Então, trabalhando ainda com vocês no programa Fique em Casa Aprendendo. As férias estão chegando, mas eu acho que tem gente que vai ficar assistindo a aula ainda no mês de julho, né? É importante, vamos aproveitar esse momento difícil e continuar em casa e aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero e hoje nós vamos trabalhar ainda o período composto por subordinação, tá certo? Nós vamos trabalhar a classificação das orações subordinadas. Subordinadas, substantivas, tá? Aí você vê na sua tela o nome período composto por coordenação. Então, você já sabe, aí eu trouxe para você relembrar. Período é um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Bom, um período construído por uma oração, nós chamamos de período simples, que você vai ver também nos exercícios de aulas que vêm depois dessa que nós estamos trabalhando agora, tá? Nós temos ainda 2 aulas de exercícios sobre este assunto. E a dica que eu dou é: faça uma revisão de análise sintática para que você lembre e classifique as orações subordinadas, porque, na verdade, elas vão ter função do elemento, né, do termo da oração que está faltando na oração principal, tá? Então, eu já sei que um período composto pode ter apenas uma oração ou mais de uma oração. Sabe que oração é aquele enunciado que se estrutura em torno de um verbo? Então, a quantidade de orações vai depender, ou seja, está intrinsecamente ligado, aliás, ou ligada, né? A quantidade é ligada. Olha a concordância, minha gente. Está intrinsecamente ligada à quantidade de verbos. Se eu tiver um verbo, eu tenho uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações e assim sucessivamente. 1 milhão de verbos, 1 milhão de orações, né? Não sei, num livro enorme que você lê pela vida toda, tá bom? Olha só, período composto por subordinação. O que é subordinação? É a ação ou efeito de subordinar, de submeter, de colocar algo sob a dependência de outra coisa. Então, se você trabalha numa empresa e tem um patrão, você está subordinado ou subordinada ao seu patrão, certo? Este é o conceito de subordinação. Ato ou efeito de subordinar, de depender, tá? De se submeter a algo ou alguém. Só que nesse caso da nossa aula é algo, né? A oração. É uma oração que está subordinada, que depende de outra oração. Para quê? Para que haja entendimento no contexto. Agora, o período composto por coordenação, que nós já estudamos isso em séries anteriores, e isso não quer dizer que nós não possamos citar agora, tem uma diferença. O período composto por coordenação, nesse caso, as orações têm uma estrutura sintática completa. A oração coordenada, que compõe o período composto por coordenação, tem o seu sujeito e o seu predicado, diferentemente do período composto por subordinação, que vai faltar elemento na oração principal, ok? Então, olha só. Ih, eu estou voltando. Nós vamos ver. Período composto por coordenação, não, por subordinação. Orações subordinadas substantivas e a classificação. Gente, eu estou falando coordenação, hein? Eu troquei aqui, mas não. Hoje nós vamos ver subordinação. Eu falei coordenação para explicar o que é um período composto por subordinação e diferenciá-lo de coordenação, onde as orações são estruturalmente completas, tá? Em questão da sintaxe. Tá bom? Olha só. Observa aí. É provável. Eu chego para vocês aqui numa aula, ou presencialmente, né, na sala de aula, o professor chega para os alunos e fala assim: oi, chuchus, quero contar uma coisa para vocês. É provável. E silencio. Claro que vocês vão perguntar: o que é provável? Alguma coisa é provável, certo? Então, olha aí na tua tela. Eu coloquei: é provável. Algo é provável. O que é provável? É provável. Eu tenho um verbo
que é o verbo ser, e tenho provável, que vai funcionar como um predicativo. Gente, o verbo ser é provável, é possível. Eu tenho um nome, um atributo para aquilo que é provável. Só que falta alguma coisa nesta oração. O que está faltando aqui? Eu tenho um verbo e eu tenho um complemento. Aliás, não, complemento não é um verbo significativo. Eu tenho um verbo de ligação. E eu já sei que verbo de ligação tem a função de ligar. Ligar um sujeito a um predicativo. Quando eu estou em sala de aula, às vezes os chuchus dizem assim, ao predicado. Não, o verbo já faz parte do predicado, tá bom? Tiramos o sujeito, tudo que resta é predicado, tá bom? Então, alguma coisa é provável, alguma coisa é possível. Eu tenho aqui uma característica para algo ou alguém. Só que esse algo ou alguém não está presente nessa construção. Olha só. Está faltando o sujeito. Por que falta o sujeito? Porque o verbo de ligação liga o sujeito a um atributo, que nós chamamos de predicativo, que nesse caso aí é provável. Está escrito aí na sua tela. Tá bom? Eu até coloquei uma interrogação aí. Falta o sujeito. Esta oração aqui, ela vai ser uma oração principal. Se falta o sujeito e eu tenho um período composto por subordinação, significa dizer que terá uma oração com a mesma função do termo que está faltando, que no caso é o sujeito. Olha só. É provável que o tempo faça a ilusão recuar. Eu tenho um verbo de ligação, a setinha está um pouquinho afastada, né, para o provável. E eu tenho um predicativo do sujeito, que é provável, que está mais afastadinha também a seta. Tá bom? Então, aqui, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito, falta o sujeito, que vem representado aqui, ó, numa oração. Significa dizer que esta oração tem função de sujeito. Então, eu vou classificá-la como eu classificaria o sujeito, certo? É provável que o tempo faça a ilusão recuar. Eu tenho uma oração no lugar do sujeito. Uma oração com função de sujeito. Uma oração subordinada. Por isso que ela é subordinada. Porque se eu chegar e disser para vocês que o tempo faça a ilusão recuar, vai ficar contextualmente sem sentido, porque falta alguma coisa antes. Falta o sujeito para esta oração. Ou melhor, esta oração funciona como sujeito de uma oração anterior. Entenderam? Então, quando eu digo é provável alguma coisa. Agora, se eu trocar a ordem, o tempo faça a ilusão recuar, é provável. Fica sem sentido. Mas eu posso dizer, o recuo da ilusão é provável com o tempo. Aí eu já teria que dar uma arrumadinha no texto, se eu tivesse que desfazer esta oração, deixando o período simples, tá bom? Então, gente, quando falta um sujeito na oração principal, a oração subordinada vai ter valor de sujeito. E se faltar um predicativo? E se eu tivesse um sujeito junto com o predicativo? Aí eu teria uma oração completa. O sujeito, verbo de ligação e predicativo. Agora, se eu tiver um sujeito e um verbo de ligação e não tiver predicativo, aí a oração subordinada vai ter função de predicativo. Isso vai acontecer com complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Orações terão respectivas funções de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal. Aí eu volto à questão da revisão, de análise sintática. Se você tiver dificuldades em analisar sintaticamente uma oração, você certamente terá dificuldades em classificar uma oração subordinada. Mas como se trata de alunos
bem comprometidos com os seus estudos. Eu tenho certeza que você vai fazer a revisão, caso você não lembre. E se você lembrar, você vai se dar muito bem nas aulas envolvendo esse assunto, certo? Tem mais coisas. Olha só. Orações subordinadas substantivas à classificação. As orações subordinadas substantivas exercem funções próprias dos substantivos. Analise os substantivos em destaque das orações a seguir. Ó. Pedro levantou cedo. Pedro é o sujeito, levantou cedo é o predicado. Serei seu amigo. Serei é o sujeito, aliás, é o verbo, né? Verbo ser. Seu amigo. Aí, no caso, eu tenho um predicativo, né? Amigo. Então, Pedro é substantivo. Amigo também. Isso significa dizer que em ambas as orações, os substantivos vai apresentar classificação sintática diferente. Numa, ele vai ser o sujeito. Noutra, ele será o predicativo. Orações subordinadas substantivas subjetivas exercem a função de sujeito da oração principal. Isso aí eu já falei. Agora a gente tem a conceituação. Nesse caso, o verbo da oração principal sempre estará na terceira pessoa do singular. É provável que o tempo faça a ilusão recuar. Outra coisa, ó, olha só. Eu tenho aqui em destaque o verbo ser e o verbo fazer, certo? Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações complementando, formando, construindo um período composto. Aqui está dizendo que o verbo, né, sempre vai aparecer na terceira pessoa do singular. Então, é provável, é importante, é necessário, é conveniente. Toda vez que você vir essas construções, feche os olhos e diga: a oração subordinada é substantiva subjetiva. Por que subjetiva? Porque tem valor de sujeito, tá bom? E por que substantiva? Porque o substantivo pode ser sujeito, pode ser um objeto, pode ser também um predicativo, pode ser um objeto indireto, um complemento nominal e ainda um aposto, tá bom? Orações subordinadas substantivas predicativas. Lembra do predicativo do sujeito? Pois ele vai exercer a mesma função, né? A oração vai exercer a mesma função do predicativo. Olha a estrutura. O pior é que não sabemos nada. Você está vendo aí? O pior é o sujeito. Ser é o verbo de ligação. O pior é. Falta o quê? Falta o atributo, falta o predicativo. E aí você tem uma oração que não sabemos nada, uma oração com função de predicativo do sujeito. Ok? Então, gente, quando a oração quando a oração principal, na oração principal falta o sujeito, a oração subordinada vai ter função de sujeito, ela é subjetiva. E quando faltar o predicativo, eu vou ter que ter, né? Terá que haver na oração principal um sujeito e um verbo de ligação. Faltando o predicativo, a oração subordinada terá função de predicativo do sujeito e a classificação dela será substantiva predicativa. Tem mais, hein? Orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Se ela tem o nome de objetivas indiretas, obviamente, elas vão funcionar como objetos indiretos. Veja aí. Funciona como objeto indireto de um verbo da oração principal. Informe-se do que aconteceu. Quem se informa de alguma coisa. E a dica para vocês conseguirem perceber a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta é substituir pelo isso.
Informe-se disso. Quem se informa de alguma coisa. De mais i, isso. Não se esqueça de que haverá aula aqui hoje. Tá? Então, não se esqueça disso. Disso, gente, é a contração do de, como eu já falei, da preposição de mais o isso. De mais isso, disso. De mais este, deste. De mais esta, desta. Aí, no caso, vai funcionar como pronome. Há uma fusão aí do pronome com com a preposição, né? Aí, no caso, ela vai ter uma função maior de contraído, né? Preposição e pronome. Lembrando das preposições, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, conhece, tá? Sob, sobre, traz, também conhece, tá? Traz com Z é verbo, traz com S é preposição, tá bom? E também é advérbio. Entenderam? Então, vamos para mais uma classificação. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Se você entendeu a indireta, você vai entender a direta também. Vão exercer função de objeto direto do verbo da oração principal. Desejo o seu regresso. Quem deseja, deseja alguma coisa. Desejo que você regressasse. Aí você tem o substantivo regresso desenvolvido numa oração que você regressasse ou que você regresse. Desconheço se houve excesso, tá bom? Então, eu tenho aí 2 exemplos de orações subordinadas substantivas objetivas direta, tá bom? Primeiro, porque quem deseja, deseja alguma coisa, que aí, no caso, é representado pela oração que você regressasse, e quem desconhece, desconhece alguma coisa. O que vai diferenciar, tá? O que vai diferenciar a oração subordinada substantiva objetiva direta da objetiva indireta, né? Da direta para indireta ou vice-versa, é a presença ou não de preposição. As objetivas indiretas sempre são iniciadas com preposição. Agora, presta bem atenção. Existem outras orações, outra classificação, na verdade, de orações, que também vão ser iniciadas com preposição, tá bom? Orações subordinadas substantivas apositivas funcionam como aposto. Geralmente vem depois de 2 pontos, ou mais raramente entre vírgulas. Tá? Então, na maioria das vezes, 2 pontos. Então, só quero uma coisa. Que você volte imediatamente, tá bom? O verbo querer tem um complemento, uma coisa, 2 pontos, fácil demais de identificar, tá bom? E ainda, para finalizar, orações subordinadas substantivas completivas nominais exercem a função de complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. Tenho necessidade de seu apoio. Olha só, nesse caso temos apenas o complemento nominal, certo? A expressão de seu apoio vai completar o substantivo necessidade. Ó. Tenho necessidade de que você me apoiasse. Lembra que eu falei que existia outra classificação de oração que era iniciada também por preposição? É o caso das completivas nominais. Só que elas vão complementar o sentido do nome. E as objetivas indiretas complementam o sentido do verbo, tá bom? Então, olha só. Tenho vontade de alguma coisa. Tenho necessidade de alguma coisa. Agora, o verbo necessitar, ele ou ela necessita de ajuda, necessita de um emprego. Aí, nesse caso, você tem que identificar se é substantivo ou se é verbo, para que você não erre. Vimos a classificação das orações subordinadas substantivas e daqui a 2 aulas você vai ver também exercícios sobre este assunto. Foi bom ficar com vocês, hein? Compliquei?